Bom, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, então, a partir do versículo 23, diz assim: Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste: Porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Isso aqui está no Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2, tá? Então, quando a gente lê... Aliás, deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu separei aqui. Salmo capítulo 2 diz assim, ó: Porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra prepararam seus ardis e, unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então olha que interessante, esse Salmo número 2 é um salmo messiânico, falando a respeito de Cristo. E aqui então, quando eles se encontram, né, o que eles falam? Eles falam exatamente aquilo que, como eles estavam sendo afrontados por falar sobre Jesus Cristo, eles pegam esse Salmo número 2 e falam: olha, está se cumprindo aqui hoje, nesses dias, o que foi falado a respeito do Messias nos Salmos. E diz assim, e aí eles declararam, né, aqui no versículo 25: Porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. Aí eles falam: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Então, quando eles entraram, eles falaram o que tinha acontecido, né? O que acontece? Vem essa palavra e eles começam a orar. E eu vou falar uma coisa para vocês: a oração mais eficiente que existe é quando nós oramos a palavra de Deus. A oração que assim, mostra que nós temos um alinhamento direto com o trono do Senhor é quando a gente ora a palavra e quando a gente está orando, e na oração a gente coloca a palavra do Senhor sobre aquilo que a gente está vivendo, passando, pedindo, precisando, está acontecendo. E aí, por quê? Porque o Senhor percebe que nós temos comunhão com Ele, e aquilo que o Espírito Santo nos revelou e nos ensinou, nós colocamos diante dEle. Isso mostra intimidade de filho. Orar a palavra de Deus é tremendo. E eles fizeram isso. Tanto é que o que aconteceu aqui, né? Essa palavra que foi falada com um propósito ali mesmo, sobre aquilo que estava acontecendo com a revelação do Espírito Santo, fez com que aquele lugar tremesse. Porque esses homens usaram essa palavra para declarar que eles queriam continuar fazendo aquilo que o Senhor tinha dado a eles como missão fazer. E isso assim, fez com que aquele lugar de novo fosse visitado pela presença do Espírito Santo com poder. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. É assim que tem que ser quando eu estou fazendo, por exemplo, o trabalho do Senhor e alguma dificuldade acontece, né? E aí nós sabemos que essa dificuldade é uma dificuldade que está ali para nos atrapalhar. Mas aí o que nós declaramos, né? Senhor, o Senhor nunca perdeu o controle da situação. O Senhor é o Senhor que nos constituiu sobre esse lugar. O Senhor nos constituiu sacerdote sobre esse projeto, sobre essa causa. É do Senhor, não é minha. Então que se cumpra em mim a tua vontade.
E a gente coloca isso diante do Senhor, a gente apresenta diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha agora e que o Senhor possa trazer a cura, a solução, porque a Tua palavra diz que aquilo que nós pedíssemos ao Senhor, em nome de Jesus, crendo, o Senhor o faria. E estamos crendo, estamos colocando em nome de Jesus e sabemos que o Senhor fará. Porque aquilo que ligarmos na terra, o Senhor disse que ligaríamos no céu. Ore a palavra do Senhor. Ore, diga a Ele que você sabe que aquilo que você está fazendo é do coração dEle. Isso é extremamente poderoso e aqui está demonstrando. Parece que passa desapercebido quando fala, tremeu aquele lugar. Mas isso é poder de Deus manifesto. Isso é algo fantástico que a gente não vê acontecer. Por quê? Porque a gente esquece que a gente pode orar com poder sobre a palavra, né? Então, aqui é isso, quer dizer, estão sendo perseguidos e estão colocando diante do Senhor que não estão com medo e que sabem o que está acontecendo, né? Termina assim o capítulo 4, né? A partir do 32. E da multidão dos que creram um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhas, graça estava sobre todos eles. A maravilhosa graça. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda, e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então isso daqui, esse texto, é exatamente o texto que está no capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós já lemos isso aqui, 2 capítulos atrás. É a mesma observação. Eles estão falando que eles estavam em comunhão. Eles estavam vivendo ali, partilhando tudo que eles tinham, em unidade, né? Essa unidade de sentimento, isso chama-se koinonia, tá? Quando nós estamos unidos num só espírito em relação a Deus, quando nós estamos unidos e alinhados em relação àquilo que é a vontade do Senhor, isso é chamado de koinonia, ok? Então, versículo 36. Então José, né, o Barnabé, então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Muito bem. Barnabé vai ser uma pessoa que a gente vai ver pouco sobre ele, mas ele foi fundamental para que o Novo Testamento estivesse aqui. Ele foi simplesmente o discipulador de João Marcos, que escreveu o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, e aí depois Mateus escreve baseado no Evangelho de Marcos, mas acrescentando as suas coisas. Lucas escreve baseado nos Evangelhos de Marcos e Mateus e colocando a sua pesquisa, e João também escreve daí de uma forma mais diferente. Mas Barnabé foi o discipulador de Paulo, e Paulo é responsável por 13 epístolas do Novo Testamento, fora todas as missões que Paulo saiu por fazer. E Barnabé foi o discipulador desses dois homens, tá? E a gente vai vê-lo aqui, assim, como uma pessoa humilde no cantinho dele ali, tá? Bom, muito bem. Barnabé tinha um campo, vendeu, trouxe o dinheiro nesse propósito que a gente acabou de falar, que todo mundo tinha suas coisas em comum. Continua no capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias com a sua esposa, eu vou ler tudo e depois a gente vai pensar sobre isso, tá? Entre mentes, um certo homem chamado Ananias com a sua esposa Safira também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o seu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesses permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam o que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-o para fora, e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me,
vendeste por tal preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu. Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-a e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre estes acontecimentos. Muito bem, vamos lá. O que tem essa passagem? Essa passagem para vocês é assim, é uma passagem normal, é uma passagem estranha, é uma passagem que não explica o que está acontecendo. Por que essa passagem está aqui? Né? Existem pregadores que falam contra o dízimo, que falam que essa passagem está aqui, mas que foi colocada só para que as pessoas pudessem dar o dízimo na igreja. Não é isso. O que essa passagem tem? Ela não é uma passagem um pouco estranha? Se você lê a passagem simplesmente, a pessoa foi lá, vendeu, deu parte do dinheiro, morreu. O que está acontecendo? Bom, o que acontece é o seguinte. Na introdução, nós vemos Barnabé, vende, pega o dinheiro e leva os apóstolos. Ok. De alguma forma, Ananias e Safira, eles tiveram também esse desejo de fazer isso. O problema não é eles terem feito isso. Eles foram, venderam, pegaram parte do dinheiro e entregaram parte. Mas, ao entregarem a parte, os dois concordaram que eles estavam dizendo que aquele era todo o preço do terreno. Era tudo que eles tinham conseguido pelo terreno, eles estavam dando. E isso era uma mentira. Se eles chegassem e falassem assim, olha, vendemos o terreno por tanto, aqui está a metade, perfeito, não teria acontecido nada com eles. A pessoa tem o direito de não dar nada, de dar metade, de dar tudo, de dar ou não dar. Isso não causa diante do Senhor morte, se a pessoa não fizer, e não causa vida se a pessoa fizer. Não é esse o relacionamento em relação às ofertas, né, em relação a dízimo. E aqui nós estamos falando de oferta, não de dízimo, né? Porque isso aqui foi uma oferta que eles fizeram. Então o que acontece? Quando eles chegaram e falaram isso, eles quiseram se engrandecer. Eles quiseram ser exaltados por aquilo que eles tinham feito. E eles simplesmente chegaram se engrandecendo. Ora, a igreja, antes dela ser inaugurada, ela teve que pedir perdão pelo pecado já. Nós vimos lá na questão do suicídio de Judas. E só depois do 12º apóstolo ter sido eleito, é que a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo veio. A igreja, ela está sendo inaugurada. Toda ela tem que ser em santidade. Agora, se o início não for em santidade, ela não continuará sendo em santidade. Então, desde o início, a igreja teve que ser inaugurada em santidade. Em santidade, não há pecado. Se há pecado, existe aquilo que você confessa e você é perdoado. Agora, eles chegaram como enganadores. Eles chegaram mentindo, tentando ser alguma coisa ali em relação a se sobressair. E esse foi o problema. Olha, vendemos por 100 mil e aqui tem 50 mil. Tá ótimo, perfeito, Deus te abençoe, fantástico. Mas não foi o que eles fizeram. Eles falaram, não, nós vendemos por isso, vendemos por 50 mil. Mentira. Por algum motivo. E aí é que o Espírito Santo fala para Pedro, fala, tá errado, não é isso não. Aí chega a esposa, Pedro fala, foi por esse preço? Ela poderia ter falado assim, não foi. Mas ela confirma, foi por esse preço, mentindo. Morreu. Simplesmente porque estava tentando enganar ao Senhor. E ninguém engana o Senhor. Ninguém engana o Senhor. Poderia muito bem estar vivo e não passar por isso.
certo? Ok? Então, não é uma questão de precisar dar, de ter que dar, é uma questão de ser sincero diante de Deus, só isso. Aquilo que eu faço é liberal, é sincero diante de Deus, porque Deus conhece meu coração. E acabou aí, acabou aí. Não tem nada mais que isso, tá bom? Muito bem. Então, a igreja começando, né? Essa questão de não deixar que o pecado comece a infiltrar no coração das pessoas ali. Continuando então, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Opa, peraí. Que história é essa das pessoas de fora não se juntar a eles, né? É assim, existiu uma igreja, essa igreja que foi inaugurada é pelo poder do Espírito Santo, as pessoas que estão aqui estão aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e estão vindo para a comunhão da igreja. Todas as pessoas que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que forem batizadas, estão fazendo parte da igreja. Mas quem que não tinha coragem de se juntar com eles então? As pessoas que não aceitavam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas tinham ali, eram da religião judaica, entendiam a questão da lei, entendiam as questões ali culturais, mas eles não se juntavam a eles, porque entendiam que o que estava acontecendo era algo diferente, e havia temor. Então, se a pessoa não aceitava Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela não ia ficar lá no meio com eles. Ela não se sentia bem, e o Espírito Santo mesmo incomodava, né? O Espírito Santo incomoda a pessoa, ou você vem, ou você não fica, tá? Então é por isso que fala que, né, que ninguém de fora vinha juntar-se. Claro que os de fora vinham, aqueles que aceitavam Jesus, mas aqueles que não aceitavam eram de fora, esses não vinham, tá? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E pela fé dessas pessoas, pelo agir do Espírito Santo, na fé dessas pessoas, passava ali a sombra de Pedro e muitos eram curados. Porque a sombra de Pedro curava? Não. Porque eles acreditavam que aquele homem estava falando a respeito de Deus. E que ele estava representando o homem que veio trazer cura, trazer perdão, trazer a salvação, e que foi morto e ressuscitou. E eles criam na pregação, criam na palavra. E ao crer na palavra, e todo o esforço que era feito ali para demonstrar a fé deles, vindo de longe, vindo em macas, sendo colocados doentes ali, saindo da sua casa com dificuldade, ali o Senhor honrava e curava. Exercício de fé, crer na pregação, crer na palavra, exercitar a fé. E era isso que estava acontecendo aqui. Não é porque a sombra de Pedro curava, né? É porque a fé deles interagia com aquilo que Pedro estava fazendo. Ok? Da mesma forma, das cidades ao redor. Aqui, então, já passamos para a segunda parte de Atos dos Apóstolos. Por que segunda parte? Porque quando a gente vê o versículo 8 do capítulo 1, eles dizem assim: porque o Senhor falou para que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e então seriam testemunhas dele em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. E Atos dos Apóstolos é dividido nessas 4 partes. A primeira parte em Jerusalém, a segunda parte toda a Judéia, começa agora a mostrar pessoas de outras cidades vizinhas. Então você tem um território demarcado pelos romanos, onde naquele território todas as cidades pertencem ao povo judeu, é chamado de Judéia, tá? Só que essas cidades todas têm a sua capital, Jerusalém. Então tudo começa em Jerusalém, mas aqui já pessoas das cidades vizinhas, da Judéia. Então já começamos a expandir agora aquilo que lá no versículo 8 do capítulo 1 tinha sido falado. Tá? Pessoas das cidades vizinhas começam a vir, né? Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Todos eram libertos. Que fantástico, né? Que início de igreja, assim,
arrebatador. E tinha que ser assim. Por quê? Porque a igreja tinha que contagiar as pessoas e multiplicar. E daquelas pessoas que forem ganhas ali, elas é que vão multiplicar essa palavra e sair para agora Samaria e confins da terra, né? E mesmo assim, esse número de pessoas ainda vai ser pouco, diante da quantidade de pessoas que não creram, né? Mas foi graças a isso que a igreja conseguiu se solidificar. Bom, então, todos eram libertos, né? Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando na prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos ao templo e anunciai, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Bom, até aqui então. Nós falamos que eram dois partidos políticos, os saduceus e os fariseus, né? E os saduceus aqui, os líderes religiosos, ficaram todos com inveja, prenderam eles, o anjo foi lá e soltou. A gente vai ver que o anjo vai, eles vão estar orando, num determinado momento o anjo vai, e aí treme tudo. Aí o anjo foi agora e libertou. Nós vamos ver várias vezes isso acontecendo, né? Isso daqui de uma forma muito simples. O homem prendeu, o anjo foi lá, soltou e falou: continua pregando, né? Perfeito. Mas aí no dia seguinte eles foram de um lado, né? Eles entraram por um lado do templo e começaram a pregar. E aí continua aqui, ó, do outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali, então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: bom, eis que os homens que recolhesses da prisão estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Então vamos lá. Esses homens estão lá no templo, no espaço deles, estão pregando a Jesus Cristo, as pessoas estão aceitando, estão sendo libertas, estão sendo curadas, milagres estão acontecendo, as pessoas estão sentindo algo diferente, vida está entrando naquelas pessoas. Aquelas pessoas estão ali todas envolvidas com aquilo, com aquela pregação tão contagiante que os apóstolos estão fazendo. Aí os guardas chegam lá para prendê-los. Tá, não é simplesmente fazer isso, né? Os guardas chegaram, conversaram com eles e pediram para que eles fossem juntos com eles, porque eles precisavam conversar. Então agora já é diferente de pegar e jogar na cadeia. Por quê? Porque o povo está lá. E o povo sabe o que está sentindo. E o espírito deles está testificando com o espírito do povo que o Senhor está ali, que Deus está nesse negócio. Então eles tiveram que aqui agora fazer isso com cautela, né? Eles queriam prender, queriam açoitar, mas com cautela eles fizeram isso. Ok. Aí no 27, então. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Né? Nesse tempo, só uma observação, aquilo que estava acontecendo com os apóstolos e as pessoas se convertendo, esse grupo de pessoas convertidas e que estão junto com os apóstolos, eles estão sendo nomeados de seita. Eles não estão sendo reconhecidos pelos judeus como sendo uma religião. E é a seita do caminho. Esse era o nome que eles tinham. Olha, aquela seita do caminho lá. Que caminho? O caminho que Jesus falou que era para eles seguirem, né? Aquele homem chamado Jesus, aquele profeta chamado Jesus. Então, eles eram da seita do caminho. Isso é o título que
os fariseus, os saduceus estão dando para eles. Daqui a pouco a gente vai ver, quando chegar numa determinada cidade, ali eles vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. Mas aqui eles estão ainda sendo rotulados por aqueles que não estão entendendo como sendo os da seita do caminho, e que eles pregam nesse nome. E eles nem falavam o nome, nem falavam Jesus, falavam nesse nome, tá? Bom, contudo, eles continuaram, né? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Porque ele já tinha falado, né? Quando eles pregaram, eles falaram para os judeus: vocês mataram. Quando os sacerdotes os prenderam pela primeira vez, Pedro tomou a palavra e falou: vocês mataram. Aí ele está falando aqui, viu? Vocês estão colocando na nossa costa o sangue deles? Deixa aí um pouquinho. Alguém abre para mim Mateus 27 e 25 e lê, por favor. Exatamente. Quando Pôncio Pilatos, ele lava as mãos e fala assim: o sangue deste homem não está sobre mim, ou eu estou limpo do sangue desse homem, o povo todo fala o quê? O sangue desse homem que caia sobre nós. O povo declarou isso. E aqui a gente não vai ver isso, mas nós estamos aqui no ano 33, né, da era cristã. O Jesus, ele morreu com 33 anos. Tirando o problema de data que está defasada há 4 anos, que a gente comentou, né? Mas que seja o ano 33 aqui. No ano 70, o general Tito, ele vai entrar em Jerusalém, o general romano, né, Tito, ele entra em Jerusalém, ele crucifica mais de 500 judeus, mata milhares deles, e nas ruas, rios de sangue foram feitos com o sangue, com a morte dos judeus, tá? E se cumpre ali aquilo que eles falam exatamente aí, que o sangue desse homem caia sobre nós. E foi um banho de sangue deles sendo derramado, né, no ano 70, porque eles tinham pedido isso sobre eles, né? E o Senhor ali o faz. Bom, mas, e aí eles falam aqui, vocês querem lançar o sangue desse homem, a culpa, né, do sangue desse homem sobre a gente? Ué, tá escrito, tá relatado aí, né? Bom, continuando. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vocês assassinaram, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão pelos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados daquele lugar por um momento. E prosseguiu Gamaliel dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto, há algum tempo, surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz, pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vocês serão achados em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias.
Olha só que fantástico o poder do Espírito Santo sobre aqueles homens. Então, quando eles resolveram matar os dois, surge Gamaliel. Gamaliel é alguém que nós temos em estima, né? Pela sabedoria dele. Gamaliel, ele era um mestre da lei, tá? Foi Gamaliel, por exemplo, que foi o mestre de Paulo no judaísmo, né? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel no judaísmo, tá? Aí quando ele se converteu no cristianismo, ele ficou mais 17 anos sendo discipulado por Barnabé, tá ok? Mas o que Gamaliel fala? Ele fala, olha, aconteceu aí, tantos homens falaram que eram os Messias e todos eles deu em nada. Então faz a mesma coisa com esses homens, deixa esses homens irem embora, porque se eles também não forem, Deus mesmo vai se encarregar de fazer com que eles não deem nada. Mas se eles forem da parte de Deus, vocês serão pegos fazendo alguma coisa contra o próprio Deus, e aí o problema é com vocês, né? Então, palavra de sabedoria, né? Enfim, então essa passagem aqui de Gamaliel, ela foi fundamental para que a igreja pudesse também, né, ter ali um olhar diferente daqueles que estão olhando de fora, daqueles que estavam vendo a igreja. E só que, tá bom, Gamaliel, ok, só dá 39 chicotadas nele, então, neles que tá bom, né? Porque aí, quem sabe, eles param de falar. Quando eles levaram as chicotadas, né, saíram sangrando, eles saíram pulando de alegria, porque o Senhor tinha sido crucificado, tinha sido chicoteado, tinha sido colocada a coroa de espinho na cabeça dele, tinha sido furado, né, tinha sido pregado na cruz, tinha sido transpassado, morrido, né, ressuscitou por eles. E eles viveram com Jesus. E agora eles podem chegar lá, nós também fomos chicoteados, né, alegres, por terem recebido também uma punição por fazer aquilo que era certo e cooperar de alguma forma com o Senhor. Então é claro, nenhum de nós quer sair na rua, pregar o evangelho e alguém vir e começar a bater e tal, né? A gente não vai revidar, mas a gente também não vai sair dando risada, né? Nós estamos num momento diferente, né? Então, de repente, a gente até faça coisa que não deve, né, mano? Mas é assim o que acontece, né? Então, se alguém bater na tua face direita, você dá à esquerda. E aí? E aí que eu vou falar uma coisa. Isso é muito gostoso de pregar, de ensinar. Mas de viver, eita nós! Ninguém quer. E aí? Que igreja nós somos? Na verdade, nós não estamos sendo testados nisso. Mas se formos testados nisso, a gente vai entender que igreja a gente é. Porque existe uma orientação de Jesus quando isso acontecer, né? E aí? E aí que eu não sei o que eu vou fazer na hora, né? É aí que Deus sabe que eu não sei também o que eu vou fazer na hora. Mas também Deus sabe que quanto mais Ele me preparar, mais eu poderei responder da forma como Ele quer que eu responda, né? E agora é assim, eu espero estar preparado para isso, para ser essa pessoa, né, santa que o Senhor espera, que dê o testemunho que as pessoas esperam, porque não é fácil não. Mas eles estavam ali felizes por terem cooperado um pouco, de alguma forma. Olha, eu também, o meu sangue também foi digno de ser derramado, né? Agora, tudo bem, deixa eu amenizar um pouco pra gente essa nossa fraqueza. Também não é fácil sair de casa, deixar o lar, deixar a sua zona de conforto, ir fazer evangelismo, ir lá cuidar no campo, com crianças com tantos problemas diferentes, e o coração da gente fica arrebentado, falando, eu não preciso ver isso, eu não preciso ir para Belém, ver aquelas pessoas morrendo no final do mundo lá, se eu não viesse aqui eu não saberia que isso está acontecendo, né? E aí eu não ficaria tão amargurado do jeito que eu estou, tão pesado no meu coração, mas está indo, e está pagando um preço, e está se desgastando, e está se doando para isso. Isso também e aí quando a gente volta mais magro, mais queimado, mais picado de carapanã, né? Eu trago aí no corpo algumas marcas, né? São marcas, sim. São marcas que a gente traz. As marcas de pregar o evangelho, né? Então a gente tá também trazendo marcas no corpo. Não é chicoteada, mas é também um trabalho que a gente está fazendo para o Senhor,
né? E nisso nós também nos alegramos, certo? Então não é que a gente está assim também, não estou fazendo nada porque eu não estou sendo chicoteado, não é isso, né? E se fosse só apanhar para receber a glória eterna, né? Também seria muito fácil, né? Então não é isso, tá? Naquele tempo teve que ser algo mais radical. Existem lugares no mundo onde se morre quando se prega o evangelho, realmente, né? Existem lugares que você não pode entrar. Tanto é que eu falo, olha, existem cursos teológicos que são reconhecidos pelo MEC. Ótimo. Mas esses cursos teológicos que são reconhecidos pelo MEC, você pega um diploma de teólogo. Esse diploma, ele pode te servir em relação a, entre aspas, profissão. Nós não temos profissão pastor no Brasil. Não temos essas profissões. Mas isso pode servir quando for exigido que a igreja tenha à frente dela pessoas que foram formadas, tá? Só que o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma teologia progressista com tudo aquilo que eles querem colocar em relação àquilo que eles querem que a igreja pregue, e só vão aceitar diplomas de teólogos progressistas para estar à frente da igreja. Esse é o caminho. E isso é o que está lá hoje sendo preparado. Já foi preparado há algum tempo, agora estão pondo em prática, porque o governo é deles agora, né? E essa teologia progressista, viu, é bem diferente disso aqui, tá? Mas eu vou ser missionário. Tá, você vai ser missionário? Você vai para um lugar onde matam cristãos. Você não vai para esse lugar entregar e mostrar seu diploma de teólogo, né? Chega lá com seu diploma, matam você no aeroporto, onde quer que seja. Então, se a pessoa quer ser um missionário, então o que ela faz? Ela faz um curso de teologia livre, que é o curso de teologia na igreja, onde ela tem ali a visão daquela igreja, onde ela entende aquilo que é a forma como a igreja pratica a palavra de Deus, né? Mas secularmente ela faz lá um curso de enfermagem, faz um curso de qualquer coisa administrativa, técnica, para quando ela for viajar, ela vai poder trabalhar nessa área, que é uma área normal, e aí sim ali nos momentos em que ela não estiver trabalhando, ela vai poder estar pregando o evangelho escondido, porque é proibido, né? No caso de ser missionário em um local onde não pode. Então, essa questão dessa formação, né? Da formação. Então, isso daí a gente sempre orienta as pessoas. Qual é o motivo pelo qual você quer estudar? Bom, na verdade nós estudamos a palavra de Deus primeiro para nos preparar, para nos formar e depois para colocar em prática na obra, né? Mas tem todos esses detalhes que também acompanham aí a ideia do curso. Bom, então, essas questões, né? Se é do Senhor, prevalecerá. Se é do Senhor, vai à frente. E tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem sempre que lembrar isso. Se aquilo que a gente está fazendo é de Deus, as portas vão se abrir. A dificuldade, ela vai existir. Mas a dificuldade, ela serve para que seja dado o testemunho de que o Senhor está no negócio. Para que a gente confirme que aquilo realmente é algo que é do Senhor. Porque se o Senhor nunca se manifestar naquilo, se simplesmente as portas estiverem abertas, como é que você vai saber? Né? Mas as dificuldades, elas precisam aparecer, as pessoas precisam falar contra, porque o mundo jaz no maligno, né? E aí, nisso acontecendo, bom, onde está a minha fé? A minha fé não está na minha força, na minha técnica, naquilo que eu sei, a minha força está no Senhor. E eu coloco isso diante do Senhor, e o Senhor responde, e as coisas vão caindo por terra. E aqui vai sendo dado o testemunho de que o Senhor está à frente. E, voltando à nossa denominação, 15 anos que o Senhor está aqui, se manifestando em graça. Amém? Muito bem. Capítulo 6. Isso aqui também é extremamente importante. A gente vai falar sobre a escolha de 7 diáconos e parece assim, estão escolhendo diáconos. Não, vocês vão entender isso daqui, ó. Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, para aí.
Então aqui nós temos judeus helenistas e judeus de fala aramaica. Ou seja, nós temos judeus que eram judeus que se converteram, ou eram gentios que se converteram ao judaísmo, ou eram judeus da dispersão que estavam agora falando grego, tá? E esses estavam aqui convertidos junto com esse grupo, né, de cristãos ou do caminho, né, desses judeus do caminho. E também os judeus falando ainda hebraico, aramaico, aquilo que é raiz, né? Só que como o número deles era muito grande, então não estava dando tempo de atender a todo mundo. E aqueles que estavam mais próximos, mais perto, estavam sendo atendidos. Porque a gente falou que eles vendiam tudo que tinham, compravam alimentos, roupas e distribuíam entre eles em igualdade. Essa questão de distribuir tem o seguinte. Bom, então nós estamos reunidos aqui num cenáculo. Isso aqui não é um cenáculo, porque o cenáculo seria a parte de cima, né? Mas estamos reunidos aqui num cenáculo. E aqui as pessoas vêm e alguém está fazendo o almoço e todos vão comer. Ou as pessoas vêm e separamos mantimentos aqui para vocês levarem para hoje. Tem pão, né? Tem um pouco de aveia, né? E aquilo que eles comiam, que eles tinham, época de tâmaras, uvas, e levavam para o dia, né? E todo dia tinha isso, ou comiam ali, ou levavam para comer e eram atendidos. Tinham pessoas que talvez fossem fossem doentes ou idosos. E aí o que acontece? Eles iam e levavam nas casas. Então todo mundo estava sendo atendido. Então vamos imaginar o seguinte. A gente está falando que tem aqui 12 apóstolos. Então tem 12 apóstolo Doug, apóstola Cássia, apóstolo Ademir. Imagina que são os apóstolos. Imagina que você está na sua casa, meio doente e tal, e o pastor Ademir ele bate lá na porta. O apóstolo Ademir bate na porta. Eu vim trazer para você um pão aí, tal. Aí o que você fala? Deixa aí, depois eu pego. Não. O apóstolo, entra aqui, né? Eu só tenho aqui um pouco de chá para fazer, toma comigo. E aí você começa de repente a falar um ou outro lamento que você tem, ou pede para fazer uma oração. É um momento precioso. O apóstolo vem em casa, gente. Não vou falar deixa aí no portão e vai embora, né? Entra e me abençoa, né? Lá no Antigo Testamento a gente vê mais isso de forma mais direta, né? Vem e me abençoa. Eles pediam. E é o que está acontecendo, né? Entra aqui, vamos conversar, vamos orar um pouquinho juntos, né? O senhor tem uma palavra para mim? Tenho. É o apóstolo que está aqui. E aí eles passavam a fazer isso. Só que conforme aumenta o número de pessoas, não dá tempo de ir na casa de todo mundo. E quem está reclamando aqui fala assim: estão fazendo acepção de pessoas, porque eles estão deixando justamente os judeus que não são os judeus raiz, né? Lá, estão fazendo acepção de pessoas. Esse negócio aí já não está certo. E não é isso que está acontecendo, não dava tempo. Talvez esse grupo morava mais longe e não deu tempo de atender. Então começou uma certa confusão. O diabo tentou agora causar confusão no meio deles por causa disso. E aí o Espírito Santo dá uma solução. Vamos lá. 3, né? Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Bom, o que eles falaram? Olha, a gente não está conseguindo dar conta. A gente não está conseguindo ir nas casas que tem que ir, porque a gente chega lá, a gente vai fazer uma oração, mesmo que a gente fique rapidinho, mas a gente tem que ir num lugar, tem que ir outro e tal. E isso está tomando tanto tempo que a gente não está mais aqui reunido, transmitindo a palavra, ensinando a palavra para aqueles que estão querendo aprender a palavra e orando junto. E aí o Espírito Santo dá uma estratégia para eles. Vamos pegar 7 homens, presta atenção de novo,
O que esses 7 homens tinham que ter? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Ou seja, quem vai chegar na casa da pessoa agora não é mais o apóstolo Ademir. Não é ele que vai chegar, tá? Quem vai chegar agora é uma pessoa que foi escolhida e que tem ali também uma palavra de sabedoria, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ora, e o Espírito Santo se manifesta, né? E então é uma pessoa que tem um bom testemunho, tá? De repente é o seguinte, foi escolhido ali agora o Manuel. Manuel agora é um diácono. Tá bom. Ao invés de chegar agora na casa da senhorinha, do senhorzinho, o apóstolo, chega o Mané. Ó, irmão, vim trazer aqui um pão. Quem? Sou eu, o Mané. Hã? Que nada. Ô, entra aqui. Entra aqui. O que aconteceu? É que os apóstolos, eles estão, assim, muito atarefados, e aí eles nos incumbiram dessa palavra. Viu? Posso orar pela senhora? Posso orar pelo senhor? Claro. Aí o Mané ora e a pessoa é curada. Por quê? Porque ele tem o mesmo espírito dos apóstolos. Não é nada diferente daquilo que os apóstolos eram. Vocês entenderam o que eles escolheram? Eles escolheram 7 representantes deles. A palavra apóstolo significa aquele que foi comissionado por Cristo. Aquele que teve comunhão com Cristo e o próprio Cristo, o próprio Jesus, o comissionou. Agora esses que foram comissionados por Jesus escolhem 7 pessoas como eles, ou escolhidas também por Jesus, para que façam a vez deles. Esses 7 diáconos, eles eram a representação dos apóstolos. Eles não poderiam chegar na casa da pessoa agora e a pessoa fala: você ora comigo? Ah, eu não sei orar. Liga para o pastor, ele ora. Imagina. Viu? Meu filho está endemoniado. Ixi. Né? Vixe, nossa senhora. Não. Né? Viu? Está endemoniado? Cadê? Sai daí, ô infeliz. Em nome de Jesus. Sai. E o capeta vai embora. É isso. Viu? É a mesma intrepidez dos apóstolos. Nada diferente. Nada. Então olha só, a igreja nesse momento, a liderança da igreja é composta por 12 apóstolos e 7 diáconos que são apóstolos. Você não vê aqui pastor, evangelista, mestre, profeta. O que tem aqui agora de ministério, daquilo que a gente vai ver depois, organizado por Paulo, são 12 apóstolos e 7 diáconos. E é exatamente dessa intrepidez dos diáconos que vai começar a surgir missionário. A gente vai ver Filipe daqui a pouco. Vai surgir pastor, vai surgir mestre, vai surgir profeta. Então, a primeira coisa que o Senhor diz é o seguinte: olha, as pessoas que quiserem fazer parte dessa obra, elas têm que se espelhar naquilo que eu escolhi nos apóstolos, para que sejam, e aí vão ter que alcançar o caráter de Cristo, que é expresso através da vida dos apóstolos, e dessa forma, essas pessoas vão daí receber de mim o ministério que eu tenho para eles. E esse espírito de olhar para o apóstolo e ser igual ao apóstolo é o espírito diaconal. É o espírito de ser e não querer ser apóstolo, mas de querer servir, de querer ir lá ajudar, de querer ir lá fazer. E se eu não tenho esse espírito, o Senhor não me separou para ser um pastor. Se eu não tenho esse espírito, o Senhor, Ele não me separou para ser um evangelista, um mestre, um profeta, nada disso. Eu tenho que ter esse espírito. Então, o corpo diaconal tem que estar em constante vigilância para ser pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de palavra de sabedoria. Isso não mudou. E para desse corpo diaconal, a igreja ter o corpo de líderes que ela precisa. Tem que ser assim. Não mudou. Então,
voltando às raízes da igreja apostólica, é que o Senhor cobra de nós que nós colocamos em prática aquilo que é uma igreja apostólica. Que a pessoa, eu vou ajudar aí, eu vou ajudar a pôr as cadeiras, eu vou ajudar a olhar carro. O apóstolo Dom Lynch, falecido Dom Lynch, ele contava, quando ele veio, várias vezes ele veio pregar na nossa igreja, né? Mas um dia ele estava contando como foi que ele entrou no ministério que ele estava, definitivamente no ministério que ele estava. Ele tinha crescido, aprendido a palavra de Deus, ele participava de uma igreja, tal. Ele já tinha sido até um líder da igreja que participava, ele mudou, né, de cidade e tal. Daí ele chegou para numa igreja, e ali ele foi tocado pelaquela palavra, né? Ele sentou como um membro, ele foi tocado pela palavra. Aí o Senhor o incomodou. E ele chegou então para o pastor daquela igreja e falou, e se apresentou, e falou que ele tinha sido pastor também, tinha feito tal coisa, tal. Daí ele falou assim, mas eu não quero nada disso. Para mim, assim, se o senhor quiser que eu lave o banheiro, é o que eu vou fazer. Eu vou lavar banheiro. Aí o pastor olhou bem no olho dele e falou, não. Aqui nessa igreja, para lavar banheiro, tem que ter unção. Você pode ficar lá fora cuidando do jardim por enquanto. Aí ele, como é que é? Foi tocado com aquilo, saiu pensando. Porque não tem como fazer alguma coisa na casa de Deus e não ter unção. Não existe isso. E aí, para você entrar na casa de Deus, servir, você tem que ter unção. E para ter unção, você tem que ser experimentado naquele lugar que você está. Você chega de um outro lugar e aí você traz uma bagagem. Mas chega naquele lugar, tem uma visão talvez diferente, tem uma forma diferente. Deixe ser experimentado, para que ali o Senhor confirme a tua unção. Porque assim, nós não podemos ficar pulando de igreja em igreja. Isso não é bom. Mas de repente a gente mudou de cidade, ou a gente está mais próximo da nossa casa, alguma coisa assim aconteceu. Então ok, tá? Então agora eu estou indo aqui porque é mais perto, é um lugar que eu gostei, é um lugar onde também o Senhor testificou no meu espírito, ok. Mas deixa o Senhor confirmar, deixa o Senhor trabalhar, deixa Ele mostrar que foi Ele que te trouxe, né? E aí sim você vai poder interagir de acordo com aquilo que é a visão daquele lugar. Não é chegando do nada e de repente, eu sei fazer assim, assim, assado, vou fazer. Não, aqui você não sabe como é. Tudo isso que você está falando tem valor, mas existe uma forma com a qual nós trabalhamos, né? Então, essa questão de sentir e de querer colaborar e de querer ser usado pelo Espírito sem almejar nada, esse é o espírito diaconal. E o Senhor vai levar cada um onde o sonho do Senhor chegou para cada um de nós, tá? Bom, e aí, o que acontece com essa proposta que foi feita, a partir do versículo 5? Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, notem que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. O que são esses 7 nomes? Desses 7 nomes tem 3 judeus, que são raiz, judeu de fala hebraico-aramaica, 3 judeus helenistas, tá? De fala grega, e um que era gentil e se converteu ao judaísmo e agora é cristão. Não se fala cristão ainda, mas está convertido aqui. Então são 7, 3, 3 e 1, tá? Que eles escolheram. Isso não está marcado aqui. Isso, estudos que a gente faz, traz isso para a gente, tá? Mas são esses os homens que foram escolhidos aqui. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes do judaísmo estão se convertendo agora. Estão deixando, né? Não é que estão deixando de ser judeus. Estão abrindo a mente deles daquilo que é ser judeu, expandindo para ser agora
um judeu com a revelação da palavra que Cristo trouxe. Então não é que Cristo anulou o judaísmo. Cristo falou o seguinte, ó, o judaísmo é isso aqui. Agora eu vim trazer para vocês isso aqui. Então, ele veio expandir, ele não veio anular o judaísmo. Só que o judaísmo se engessou e não quis sair desse tamanho que eles eram. Porque ali os poderosos mandavam nas pessoas, manipulando-as desta forma. Comentei na semana passada, limitando as pessoas através de uma palavra que é uma palavra de liberdade. Eles escravizavam a pessoa na lei numa palavra que veio para trazer liberdade, né? Manipulando a palavra. Bom, tudo bem, então a gente viu aqui que os 7 foram escolhidos e os nomes deles. Olha como começa agora o versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Ou seja, no versículo 5, Estevão é homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aqui, cheio de graça e do poder de Deus. O que acontece? Esse diácono realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Olha aí. O que esse diácono está fazendo? Está indo levar pão? Tá. Mas no caminho, quando ele chega e quando ele volta, está realizando sinais milagrosos entre as multidões. Isto é um diácono. A gente acabou de ver aqui, ele foi escolhido diácono. Então, é assim, se por algum motivo existe na cabeça de alguém que o ser diácono é ser só diácono, tem que mudar. Porque ser diácono é ser diácono, aquilo que é o espírito de que a igreja precisa. E às vezes a pessoa limita, e nós temos que não limitar, nós temos que quebrar esse pensamento. Diácono é algo fantástico para ser, para trabalhar no reino de Deus com poder, com sinais, milagrosamente. Está escrito aqui, o diácono era assim. E não mudou. Não pode ter mudado. Tá? 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que esse diácono argumentava. Ok? Bom, só uma observação. Sinagoga dos libertos é o seguinte. Teve um grupo de judeus que foi levado cativo para Roma por Pompeu, o imperador, e lá em Roma eles foram, depois de algum tempo, eles foram libertos e foi dado para eles carta de liberdade, que eles não eram escravos, né? E aí essas pessoas que eram provenientes de determinados lugares, que está marcando aqui, abriram a sinagoga dos libertos. Então tinha o templo, que era o templo onde os saduceus e os fariseus faziam ali as reuniões, né, do judaísmo, mas também existiam sinagogas, que eram como se fossem congregações nossas, né, como se fossem congregações, e nessas congregações aqui, uma delas é dos libertos, né, sinagoga dos libertos, tá bom? Bom, muito bem. Notem que esse pessoal que debatia com Estevão, esses judeus, não conseguiam argumentar com ele, né? 11. Sendo assim, isso só aconteceu nesse ponto, nunca mais aconteceu na história em lugar nenhum. Sendo assim, alguns outros homens, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Então chamaram alguns homens que estavam lá meio perdidos, meio sem fazer nada. Viu? Quer ganhar um dinheiro fácil aí? Ó, tá aí. Só fala que aquele cara lá, o Estevão, tá falando contra a lei, contra Moisés, tá falando contra Abraão, tá falando contra a gente aí. Tá bom? Tá bom. Subornaram ele para falar mentira sobre o que eles estavam falando. Mas nunca mais na história aconteceu isso. Tá? Fake news, essas coisas, nunca mais aconteceu isso. Tá bom? Note que ali já tinha esse tipo de coisa, né? Bom, com isso, fazendo isso então, conseguiram incitar o povo,
os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas e alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Estão falando mal dele, estão levantando calúnia contra ele, ele está em paz. Isso a gente faz também, né? Falam mal da gente, a gente fica em paz, né? Igual que nem. É igual nós. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei, se eu tivesse naquela época, talvez a igreja não tinha caminhado tanto. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. É só uma observação minha, tá? Ou seja, eu preciso melhorar muito. Então, vamos lá. Então Estevão agora ele está preso, né? Pagaram para falar mentiras contra ele e ele está lá, só esperando a hora dele falar, né? Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Bom, diante disso, declarou Estevão. Agora vem a pregação de Estevão. Estevão aqui faz um discurso, uma pregação, confirmando toda a história da eleição do povo, através de Abraão, através de Moisés, tudo aquilo que Deus havia escolhido. Só que ele faz o seguinte: só que quando esses homens andaram aqui e fizeram aquilo que Deus os chamou para fazer, os pais de vocês os rejeitaram. Os pais de vocês não quiseram. E aí ele fala: vocês estão negando aquilo que a gente está falando. Vocês estão negando a Jesus Cristo. Mas isso não é novidade, porque os pais de vocês negaram aqueles que vieram falar em nome do Senhor também. Então ele mostra que ele não está falando nada diferente daquilo que eles acreditam, mas está jogando na cara deles aquilo que foi feito também, que eles tinham esquecido, que eles passavam um pano em cima. Então, vou ler todo o texto, né, para a gente finalizar ali esse assunto aqui, ó. Vamos lá. Caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua parentela e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Após a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Só uma observação: a única terra que Abraão teve em Canaã foi a terra que ele comprou, a terra ali da caverna de Macpela, que é onde ele sepultou sua esposa Sara. Ele foi sepultado e os patriarcas foram sepultados, mas ele comprou essa terra. Deus não a deu para ele, tá? Então aqui Estevão está falando a verdade aqui, né? Deus ainda não deu para Abraão nenhuma herança mesmo, tá? Somente com Josué é que aquela terra será a herança deles, né? E depois aqui desse tempo de Abraão, mais de 500 anos depois. Bom, e Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos no Egito, né? Contudo, eu punirei a nação a quem servires como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã.
o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido falar que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar seu pai Jacó, e a todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço de prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. Ali agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas esses não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia o homem que maltratava o outro empurrou a Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olho. Então o Senhor lhe ordenou: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é Moisés, que disse aos israelitas, lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito, no coração, clamando a Arão: Faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregassem aos cuidados dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecesse sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, à casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão,
eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés, e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido nossos antepassados, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem construiu o templo, a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Poderei me construir, diz o Senhor, ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? Aqui já é Estevão falando agora com eles, tá? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram os vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos pais antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Então, o que acontece aqui? É um texto bem longo, né? Só que tudo isso, Estevão falou ali, foi falando durante horas, pausadamente, e colocando para eles tudo aquilo que eles sabiam. Aquilo que eles sabiam desde Abraão até o templo que eles tinham lá, que era resultado do tabernáculo, era a presença de Deus. Mas ele foi mostrando que nesse decorrer, tanto os profetas, quanto Moisés, quanto José, sempre foram rejeitados. E o Senhor sempre os aprovou. E que agora eles estavam fazendo a mesma coisa que os pais deles tinham feito. Que eles não tinham aprendido com os pais deles os erros que eles tinham feito. Ora, antes da revelação de Jesus Cristo, o próprio Estevão não sabia. Antes da revelação de Jesus Cristo, nenhum dos apóstolos também sabia. Ninguém sabia. Estava todo mundo vivendo uma falsa vida com um Deus que eles tinham um relacionamento muito pobre. Tinham mais a direção dos saduceus e dos fariseus que os dominavam. O que eles mandavam fazer, eles faziam. Mas quando Jesus Cristo veio e se revelou, e a mente deles foi aberta, os apóstolos começaram a entender a revelação de tudo aquilo que tinha acontecido, tanto que trouxe para eles. Eles não tinham essa intrepidez de palavra e não tinham essa revelação na pregação aqui como Estevão teve, antes que o Espírito Santo revelasse isso para eles. Antes que Estevão tivesse passado um tempo aprendendo com os apóstolos e os apóstolos com Cristo. Então chega aqui agora, Estevão, e joga na cara deles tudo aquilo que eles jogavam na frente do povo, e por falar que eles eram filhos dos homens que Deus escolheu, eles tinham que obedecê-los. Ele fala agora, vocês são os filhos dos homens que desobedeceram, que fizeram errado, e vocês não aprenderam. E joga isso na cara deles com cara de anjo, falando com cara de anjo. E todo mundo ouvindo por horas ele falar tudo isso, entendendo, tá tudo certo. Quando chega no final aqui, aí ele pega e joga quê? E só que essa pregação de Estevão resultou em conversões. Não para ele vai ser morto, mas resultou em conversões aqui, né? Então, continuando, né? Ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Vou matar esse menino. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Falem para mim uma coisa. Onde que Estevão estava aqui? Ele estava no Sinédrio, não é? O Sinédrio, imagina que é esse lugar aqui no templo. Só
tem saduceu e fariseu aqui. Todo mundo querendo matar Estevão. E Estevão falando. E Estevão vai ser apedrejado e morto. Por que essa palavra está aí? Dizendo que Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos. Se Estevão não conseguiu contar isso para ninguém. Porque o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, lembrem que é pesquisa de Lucas. E não foi Deus que apareceu num sonho para Lucas e falar: Lucas, deixa eu falar para você. No dia em que Estevão foi morto, aconteceu assim, assim, assim. Escreve aí. Não, isso Deus fez para João, lá na ilha de Patmos. Mas aqui, para Estevão, não. Tudo aquilo que Estevão está falando e tudo aquilo que está acontecendo, e ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus, isso aconteceu com ele e ele vai ser apedrejado e vai morrer. Quem que conta isso para Lucas, para que isso esteja aqui? Pode ter sido Paulo, né? A gente vai ver daqui a pouco que Paulo, ele vai participar da questão do apedrejamento aqui de Estevão. Mas antes de Paulo ou Saulo ser quem nós sabemos que ele vai ser, o que eu quero dizer é que aqui, essa pregação de Estevão impactou o coração de pessoas incrédulas que passaram a crer. E essas pessoas que passaram a crer relataram. Saulo pode ter sido, Gamaliel podia estar aqui. Pessoas que daqui vão se converter. Porque não tinha lá, ele não estava junto com os apóstolos ouvindo ele falar. Se os apóstolos chegassem lá, iam ser presos. Só tinha gente ruim lá. E Estevão. E esse relato todo está aqui detalhado dessa forma, com 3 páginas que a gente lê, porque as pessoas que estavam lá querendo matar Estevão se converteram e relataram. Então por isso que eu falo, como é que você sabe que houve conversão nesse momento? Aqui não vai falar exatamente que houve conversão, mas esse texto estar aqui já mostra que houve conversão. Todo esse texto está da forma como ele está aqui, não tinha como esse texto aparecer aqui, ninguém ouviu isso lá de fora, ninguém gravou isso. As pessoas que estavam lá foram impactadas, se converteram e relataram isso daqui, e isso foi anotado. Então a morte de Estevão teve propósito, né? Teve um propósito fantástico, aliás. Bom, continuando aqui, vamos lá. Então, quando ele fala assim, né, ele exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando ele fala isso, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra eles. Tudo louco, né? Taparam os ouvidos e se jogaram: mata, blasfêmia, blasfêmia. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então tinha alguém muito próximo ali, talvez apedrejando Estevão, e ouvindo ele agonizar e falar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E essa pessoa foi apedrejando Estevão e foi se convertendo. Porque ele vai relatar isso, né? Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Ou morreu. Então, olha só que passagem, né? A gente não lê muito essa passagem de Estevão. Essa passagem de Estevão é uma passagem, é um resumo do Antigo Testamento pra gente. É legal, né? A gente vê ali uma linha para o judaísmo, uma linha de eleição, né? Eleição através dos patriarcas e de Moisés, chegando até aqueles dias. É legal traçar isso daí. Tem algumas informações aqui que não tem, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aliás, a gente lê que chegaram 70 pessoas com José. Aqui falam 75, né? Mas são detalhes, e é importante, por quê? Porque a Bíblia, ela precisa falar da Bíblia. Isso mostra que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela passa no teste de canonicidade. Por quê? Porque o que está aqui em Atos dos Apóstolos tem que estar aqui, porque fala daquilo que está lá no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Moisés falou: vocês, e Deus enviará um igual a mim. E esta é a segunda vez que se fala isso aqui em Atos dos Apóstolos. 2 vezes Pedro já falou e agora Estevão fala, né, que Moisés falou: e o Senhor enviará
a vocês um igual a mim, e enviou a Jesus, porque Moisés é uma tipificação de Jesus, né? Aquilo que Moisés viveu tipifica aquilo que seria a vida do Messias, tá? Mas Moisés não foi o Messias, tá ok? Então, e aqui, esse martírio de Estevão, ele é algo muito impactante e algo fantástico aqui para a gente entender o poder que havia sobre eles e a forma como eles pregavam a palavra do Senhor. Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer falar o que Estevão falou. Todo mundo quer ter essa sabedoria para falar aquilo que ele estava falando. E hoje em dia, né, essa sabedoria aqui, ela dependendo de onde você falar, é claro, não vai te levar à morte, né? Mas tenho que lembrar vocês, os judeus ainda precisam ser alcançados. Estes judeus que mataram Estevão agora, que mataram Jesus, ainda não foram alcançados. Até hoje, eles esperam o Messias. E é exatamente aquilo que precisa ser feito. Os judeus precisam ser convertidos, precisam entender que Jesus Cristo é o Messias, e quando isso acontecer, aí o fim realmente está às portas. E é a igreja que vai sustentá-los. Já comentamos sobre isso, né? Romanos capítulo 1.